Oi, gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou Rosa Alberti e esse é mais um microconto da menina aqui no meu canal A Vida em Microcontos. Seja muito bem-vindo no quadro Bible Journaling. E vamos abrir um gancho aqui nesse quadro, o Desenha e Prega. O Espírito Santo colocou no meu coração. Eu gostaria de, enquanto eu estou desenhando na minha Bíblia, Bible Journaling nada mais é do que arte na Bíblia, depois de um devocional, nós vamos falar um pouquinho dessa palavra que Deus colocou no meu coração. A nossa palavra está em Deuteronômio 28, a partir do verso 1 até o verso 14. E eu quero contar uma coisa que eu vivi e vivo todos os dias. E que se você se atentar a fazer isso em primeiro lugar e observar, verdadeiramente você vai enxergar, você vai ver essa palavra agindo na sua vida. Vamos ler? Abra sua Bíblia e leia comigo. Fala sobre as bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o teu Deus. E aí nos versículos adiante, o Senhor começa a falar todas as bênçãos que virão sobre Israel e sobre nós que somos igreja do Senhor, mas há uma condição, queridos. Todas as bênçãos, todas as bênçãos que o Senhor fala aqui, a partir do momento em que nós colocamos o desejo, o propósito no nosso coração de obedecer a Ele, todos os seus mandamentos, tudo que está dentro dessa palavra, essas bênçãos, elas estão sobre as nossas vidas. E uma das coisas que me chamou bastante atenção, querido, é o verso 4. Que fala assim: olha só, gente, os filhos do seu ventre serão abençoados. Sapatear. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Eu entendo que não só os filhos que nasceram, mas os filhos que estão no meu ventre, caso eu esteja grávida, caso você que esteja ouvindo que está grávida, né? Nascendo ou ainda gerando esses bebês, só da mãe e do pai serem obedientes ao Senhor, os filhos já nascem com as bênçãos, com essas bênçãos sobre eles. Olha que interessante. E o que a gente tem visto mais nesses últimos tempos? Nós temos visto muitas coisas, mas uma delas, principalmente no meio do povo de Deus, alguma dessas maldições, né, gente? Mas a gente se pergunta, mas não é servo de Deus? Sim, mas... Ou não conhece, porque assim, gente, eu entendo que a gente precisa ter contato com a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, tomar posse, decretar, profetizar, viver, orar a palavra de Deus. Por quê? Porque não adianta só ler e não colocar em prática, não entender e não colocar em prática nas nossas vidas. A gente precisa ler, obedecer, orar a palavra e colocar em prática e decretar. Não, Satanás, aqui não. Nesses últimos dias nós estamos vendo, são os filhos, né? Os nossos jovens que estão no meio de tanta coisa ruim, tanta prostituição, drogas. Filhos de servos de Deus. Mas não é servo de Deus? Mas tem alguma coisa errada aí. A gente precisa ou profetizar essa palavra aqui, orar essa palavra, fechar as brechas,
orar essa palavra, porque se há desobediência, a Bíblia fala que há maldição. A partir do verso 15, fala sobre as maldições da desobediência. E nós vimos, no verso 2 que diz: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Se, essa partícula se no português, se, é uma condição, Algo que está tendo uma conotação de condição, condicional. Tudo isso vai acontecer. Se, Se, então tem que ter uma atitude para que isso aconteça. Tem uma condição, se você fizer tal coisa, que coisa que é essa? Obedecer o Senhor. Então sim, todas essas coisas virão, e não só virão, mas nos acompanharão. Então, se nossos filhos no nosso ventre ou nascidos, eles alcançarão essas bênçãos por causa da nossa obediência, a nossa casa por causa da nossa obediência. Vou contar uma coisa para vocês, e a partir daquele dia eu comecei a observar mais, e verdadeiramente ver, que eu estou vivendo, que eu tenho essa bênção todos os dias na minha vida, não só sobre mim, mas essas bênçãos me acompanham. Bom é falar dos testemunhos que ouvimos de outras pessoas, porque nós estamos glorificando a Deus também, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Melhor ainda é ter bagagem com Jesus, não é mesmo, queridos? Muito melhor é termos experiência com o Senhor e poder testemunhar o que nós vivemos na pele, E eu quero falar agora mesmo para vocês o que eu passei. E depois deste dia eu fiquei só observando o quanto essas bênçãos estão sobre a minha vida e me acompanham. E se fosse você, eu começaria a observar também, porque elas estão sobre você sim. Se você guarda os mandamentos do Senhor, se você procura obedecê-lo com todo temor, com todo cuidado, assim como falou aqui no versículo 1, atentamente, cuidadosamente guardar todos os mandamentos do Senhor. Verdadeiramente, essas bênçãos estão sobre você também. Estava eu, certa feita, não sei se vocês conhecem aquela rua Conde de Sarzedas. Eu precisei ir para lá, porque há uma forma também de mandar fazer, duplicar CDs, nossos CDs, para vender, porque eu sou cantora, eu precisava fazer às pressas alguns CDs, e uma amiga minha também, que também é cantora, hoje ela é pastora, e nós fomos mandar fazer alguns CDs. Nisso, na volta, nós estávamos assim com o estômago nas costas, sabe, morrendo de fome. Uma olhou para a cara da outra, vamos comer? Não vou esperar chegar em casa não, vamos. Atravessamos a rua e lá tem lanchonete, várias lanchonetes, entramos numa lá, entramos em uma, estava vazia, gente, chega dava dó. Eu acredito que nem as moscas queriam entrar ali, porque estava muito vazia, gente, aquela rua. Eu não sei hoje em dia, mas antigamente era muito movimentada e era horário de almoço. Eu ficava me perguntando, nossa, como está vazia? Por que está tão vazia, Enfim, entramos, fizemos o nosso pedido e sentamos numa das mesas. Gente, daqui a pouco começou a lotar de gente, lotar ao ponto, só tinha uma moça para atender e uma no caixa. E aquela moça, ao ver aquela multidão de pessoas entrando ali, do nada, gente, do nada. E nós comendo, não observamos nada, nem percebemos o que estava acontecendo. Comemos, conversamos e, Se vocês me acompanham lá no canal A Vida em Microcontos, lá no YouTube, e aqui, que eu não sei onde eu estou. Eu não sei se eu estou no YouTube agora, se eu estou no Oceano Podcast. Eu estou em algum lugar. Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo de algum lugar. Gente,
pessoal fala, né? Eu falo mais que a boca e meus amigos falam mais ainda. Ah, beleza, dá certinho. A tampa e a panela. E nós conversamos e o povo não parava de chegar. E pediam e comiam, não tinha mais lugar para o pessoal sentar. Não era tão pequeno o lugar não, gente. Acho que cabiam lá umas 5 mesinhas com cadeiras. Até que era um lugar mais ou menos de grande. Enfim, aí a gente já comeu, conversamos tudo e mais um pouco, não tinha mais assunto. Nós fizemos, levantamos, pagamos a conta. Quando a gente foi pagar a conta, gente, tem coisas que Deus permite para que a gente acorde e perceba, porque às vezes as pessoas de fora percebem e nós não, que era o que tinha acontecido com a gente ali. Na hora de pagar a conta, o que a moça falou? Ah, não vai não, fica mais um pouco. Na hora eu olhei assim para minha amiga olhou para mim. Ela, fica mais um pouco, vai, para as pessoas virem mais. Gente, na hora, caiu a ficha das duas. Minha e da minha amiga. E aí a gente agradeceu, abençoou a menina e fomos embora pro carro. Pra vir embora, porque vocês sabem que a gente mora do outro lado do mundo, né? Em Budas Artes, meu filho. E a minha amiga mora numa cidade ao lado, mais longe que eu. Enfim, no caminho, eu falei, Nã, você ouviu o que a menina falou? Ela, ouvi. Aí a gente falou uma para outra, a bênção está sobre as nossas vidas. Isso é bíblico. Onde nós colocarmos as nossas mãos, o Senhor abençoa. Está nessa passagem aqui em Deuteronômio 28, gente. Onde colocarmos as nossas mãos, o Senhor abençoará. E não só onde colocarmos as nossas mãos, mas tudo que nós fizermos, o Senhor abençoará. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará. Gente, é o Senhor que falou, não sou eu que estou falando. Aleluia! A gente pode ver na palavra. Se você for ler em Deuteronômio 28, verso 13, diz que o Senhor fará de vocês, de mim e de você, a cabeça das nações e não a cauda. Diz também que se a gente ainda fala, Gente, na palavra tem várias repetições, por quê? Porque você precisa saber que ali há uma atenção maior que você tem que colocar. Veja bem, o seu Deus, e se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe dá, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. É o que o Senhor fala para nós. Então, aonde nós formos, querido, onde a gente toca é abençoado. Você pode ver, querido, o Senhor, Ele faz com que você viva todas essas promessas. O que está escrito na Bíblia não é só um enfeite, querido, é vida e vida em abundância, né? Inclusive os nossos filhos, que eu acabei de ler aqui, e no verso 4, os filhos do nosso ventre, meninas que estão me ouvindo, você que está gravidinha, ou você que já, como eu, tem um filho, os nossos filhos de tabela estão sob essas bênçãos do Senhor, por causa da nossa obediência. Os nossos filhos já são abençoados antes de nascerem, querido. Entendeu? Por quê? Porque a gente procurou colocar no nosso coração que a gente iria obedecer sim ao Senhor. Sim, bendito nós seremos na terra, no campo, aonde nós formos, na cidade, lá no seu emprego. Quantas vezes, querido, quantas vezes pessoas que estão, por causa da bênção que está sobre, presta atenção, por causa da bênção de Deus que está sobre a vida dessa pessoa, a empresa não fechou ainda. Você já parou para pensar? Tem empresa que está só pela misericórdia, mas por conta daquela pessoa que é fiel a Deus, Deus sabe que ela precisa daquele emprego, foi Deus que abriu aquela porta para ela. Enquanto aquele crente está dentro daquela empresa, a empresa não fecha. Porque onde
um crente fiel está, as bênçãos de Deus está sobre ele e também o acompanham. Eu não acabei de falar o que aconteceu comigo com a minha amiga? Gente, nós estávamos numa simples lanchonete. Nem as moscas queriam entrar ali. Mas, por causa da bênção que está sobre as nossas vidas e que também nos acompanha, onde a gente vai, a bênção do Senhor nos acompanha. De repente, lotou, que até a moça percebeu e Deus permitiu que a moça da lanchonete, a atendente, viesse falar para nós, porque senão a gente ia sair de lá, gente, a gente não ia nem perceber, a gente ia agradecer e a gente ia embora, mas Deus permitiu que aquela moça viesse falar conosco, para que a gente pudesse ter, para que a gente pudesse abrir os nossos olhos e ver, gente do céu, a bênção está sobre as nossas vidas e nos acompanham. E nós saímos de lá glorificando a Deus. Fomos para casa adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Porque quando a gente obedece a Deus, não vem da gente, mas é o Senhor que nos ajuda todos os dias, né? Através do seu Santo Espírito. Ele é o nosso termômetro, ele é o nosso limite, ele é o nosso tudo na nossa vida. E ele é que nos ajuda a obedecer ao Senhor. Glória a Deus. Portanto, querido, eu não sei o que você está passando. Não sei como está a sua vida. Não conheço você. Eu não sei, na verdade, nem aonde vai parar esse meu vídeo ou esse meu áudio. Mas eu sei que o Espírito Santo vai soprar até chegar a você. Viu? Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E Ele fala para você, olha, continua me obedecendo e me obedecendo fielmente. E continua seguindo cuidadosamente todos os meus mandamentos. Sabe por quê? Porque todas essas bênçãos virão sobre você. E não só virão sobre você, mas te acompanharão. Mas somente se você obedecer tudo que eu te mandar. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Querido, que nós possamos estar firmes na presença de Deus. Que nós venhamos pedir para que o Senhor faça com que nosso coração esteja cativo à vontade dEle. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, né? A gente está vendo tanta coisa acontecendo. Gente que fala que a gente que jurava de pé junto que era fiel e nos enganou direitinho, né? E que por causa de uma fama, por causa de um pouquinho mais de dinheiro, a pessoa muda completamente. E esquece de promessas de Deus, e esquece das bênçãos, e esquece que, assim como tem bênçãos por causa de obediência, há maldições por causa da desobediência. Assim como a obediência, ela alcança os nossos filhos, tanto os nascidos como ainda no nosso ventre, as maldições pela desobediência também. Então, querido, que nós possamos pedir para que o Senhor guarde o nosso coração e que o espírito deste mundo não tenha acesso à nossa mente, nem ao nosso coração. Que o Senhor possa derramar sobre nós, sobre a nossa cabeça, o óleo precioso da unção, né? Assim como os pastores fazem, já falamos sobre isso lá no canal principal, os pastores fazem isso com óleo, com azeite, né? Sobre as ovelhas, que o Senhor possa fazer também conosco, ao ponto de, caso o inimigo venha com alguma sugestão, né? Com alguma proposta, que os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente estejam cativos ao Senhor, porque benditos seremos somente quando obedecemos à voz do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. E lembrando que essa palavra aqui, você pode assistir
está no quadro Desenha e Prega. O link está aqui na descrição desse podcast, caso você queira assistir. É a mesma palavra, o mesmo áudio, mas tem um desenho lá para abençoar ainda mais sua vida, porque todos os nossos dons são para glorificar o Senhor. Amém? Continuemos então, queridos, obedecendo ao Senhor para que as bênçãos dele, nunca esqueça, se nós obedecermos ao Senhor, as bênçãos dele nos acompanharão, estarão sobre nós e nos acompanharão. Que Deus te abençoe poderosamente. Beijo no seu coração.